dia, galera. Estou aqui mais uma entrevista aí para o nosso programa Direto com a Turma 20. Hoje estamos aqui com um convidado ilustre nosso, um advogado Anderson de Camargo. Ele vai explicar um pouquinho tecnicamente aí do ponto de vista jurídico, né, sobre essa questão das empresas de telefonia, falar sobre vários pontos da empresa, do agente, né, e ponto do cliente nessa questão de telefonia e essas empresas de serviços de telecomunicações pelo Brasil. Vamos à primeira pergunta. Anderson, a gente vê aí, né, muitas reclamações de clientes, né, dessas empresas de telecomunicações em geral. O que você poderia dizer, assim, de introdução? Por que você acha que acontece muito essa questão de insatisfação dos clientes com as empresas de telecomunicações? Bom dia, pessoal. Bom dia, Wesley. Respondendo a sua pergunta, eu entendo que os grandes problemas no serviço de telefonia no Brasil são decorrentes da má prestação de serviços. Então, as empresas não prestam um bom serviço. A banda larga contratada não chega no nível que se espera, há cobranças indevidas, há promoções que não são carregadas no pacote do cliente. Então, e nós vivemos também num sistema de oligopólio. São poucas empresas que prestam serviços e os consumidores não têm muitas alternativas de prestadoras de fora para fazer valer o seu direito de consumidor e também o direito de concorrência, que melhoraria a prestação de serviços. Entendi. Vamos lá. Assim, nessa questão, quando um cliente ele vem até um escritório de advocacia, entra em contato com o advogado, quais são as queixas assim mais decorrentes, que mais acontecem? O que o cliente reclama de fato, que mais gera processo, que mais, né, a empresa, ela, vamos dizer assim, ela não satisfaz o cliente? Especificamente, o que em si o cliente reclama que as empresas fazem, no geral? Basicamente de cobranças indevidas, né, de serviços faturados sem o pedido do consumidor. O consumidor não contrata os serviços por exemplo, de jogos, aí eles cobram serviços de jogos, de internet que não funciona, e chamadas não realizadas. Fundamentalmente são essas grandes reclamações. Só um exemplo, nós trabalhamos com uma associação que trabalha com rádios e chamadas, então vocês já sabem qual é a empresa, e durante um ano essa empresa cobrou por um celular nunca utilizado e nunca disponibilizado para essa associação, para as pessoas que fazem parte dessa associação. Então, basicamente são serviços mal prestados, cobranças indevidas e serviços não solicitados. Por exemplo, o cliente aconteceu uma questão dessa com ele, e aí ele foi lá, ele reclamou e tal. Aí a gente sabe que tem a Anatel, que é um órgão que regulamenta, ela dá o suporte para o cliente. Só que assim, o cliente teve um problema, ele vai lá, ele reclama no órgão, esse órgão dá tantos dias, e tudo bem, aí é resolvido. Passa-se alguns meses e acontece um problema parecido ou um outro problema. Assim, de efetivo, o que acontece? Não sei se é uma falha do poder público. As empresas, elas são punidas, mas passam no outro dia, você já vê casos iguais com outras pessoas, ou até mesmo com a mesma pessoa. O que de fato acontece com essas empresas? O porquê elas não mudam? O que o poder público faz para que essas empresas parem de prestar esses maus serviços e aí mudem esse quadro e tal? O que você, como desse meio jurídico, vê acontecendo? Você acha que a justiça ainda é muito lenta, a fiscalização dessas empresas ainda é muito lenta, igual nos outros países, que a gente sabe que algumas dessas empresas que operam no Brasil já fecharam em outros países?
O que você pode dizer nesse quesito assim, pra gente? Acontece o seguinte, no Brasil, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Público, de um modo geral, eles trabalham na resolução, na tentativa de resolução de causas pontuais. Então, tanto o PROCON na esfera administrativa, tanto a Anatel, quanto os juizados especiais cíveis, que são os desaguadouros naturais de reclamações contra essas empresas, eles resolvem caso a caso. Então, falta uma atuação mais coletiva, e aí uma ação coletiva demandaria das empresas prestadoras de serviços uma prestação melhor. Por quê? Acionando o Ministério Público, a Defensoria Pública, em ações coletivas, em ações civis públicas que beneficiassem todos os consumidores, fatalmente as estratégias de prestação de serviços dessas empresas alterariam e elas prestariam mais atenção no direito do consumidor. Tirando essa atuação do poder público, existe essa atuação, vamos dizer assim, mais litigiosa, onde há um litígio, onde há uma discussão. Existe uma atuação do poder público anterior a isso, que eu chamo que é o respeito ao direito da concorrência, que aí é a atribuição mais da Anatel e do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de Direito Econômico. Cabe ao CAD e à Anatel uma atuação mais complementar entre os dois órgãos, de modo a permitir que no Brasil sejam colocadas outras empresas, que outras empresas possam prestar serviços e fomentar a concorrência. Existe o exemplo de uma antiga empresa de telefonia, a AEOU, que prestava um serviço de um modo diferente, e por prestar um serviço uma brecha da lei, a Anatel não permitiu que ela continuasse prestando um serviço. Então, a Anatel e o CAD deveriam ter uma sensibilidade maior para o direito da concorrência e para o direito do consumidor. Hoje, eles exclusivamente pensam que mais importante que o direito do consumidor e o direito de concorrência é o direito dessas empresas estarem bem estruturadas para prestar um serviço nacional. É isso, é essa divergência de posição. Agora, um outro ponto que a gente não vê muito falando na mídia, a imprensa falando, a gente sempre vê aquele cliente foi lesado e tal, e não sei o que na empresa. E assim, uma coisa que torna essa questão das redes sociais vem ser muito divulgada, e as pessoas falam e colocam os fatos, tudo hoje vai para a internet. Eu queria chamar a atenção para um ponto que é a questão do colaborador que está nessas empresas, no caso um operador de telemarketing. A gente sabe, né, por os fatos que vieram à tona, de operadores que são induzidos, né, por essas empresas, né, ou aconselhados por essas empresas a meio que prestar um serviço, vamos dizer, mínimo estranho. E muitas vezes esses operadores reclamam de não ter o suporte. Muitas vezes esses operadores são até obrigados a falar certas coisas para o cliente, sabendo que isso não será verdade. Qual o respaldo que esse operador tem, se futuramente ele se desentende com a empresa, ele sai da empresa, isso pode ser usado, isso não pode, ele aceita, vamos dizer, ele assinou o contrato, ele sabia, como que funciona isso? Porque eu vejo que ele que é xingado, a gente já sabe que quando o cliente ele entra numa ligação, se ele ofender muito o operador, esse operador também tem direito de processar esse cara, porque a gente vê isso. A gente já pegou ligações, algumas disputas, onde o cliente ele ofende muito o operador. E o operador ele é obrigado a ser um robô ali, ele não pode demonstrar sentido. Qual o respaldo que esse operador tem via empresa e via esse cliente que está tendo um mau serviço? Entendi. Acontece o seguinte, olhando pela ótica exclusiva do operador de telemarketing, são várias relações jurídicas que se estabelecem. Inicialmente se estabelece uma relação jurídica de trabalho, o direito trabalhista, ele é um funcionário, a empresa é empregadora e aí, a partir daí precisa-se cumprir a legislação do trabalho. É sabido que no Brasil uma grande demanda de ações
trabalhistas são movidas por ex-operadores de telemarketing processando as suas respectivas empresas. Ou seja, as empresas de telemarketing são as maiores culpadas pela precarização, e essa é a expressão que é utilizada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Emprego e Trabalho para caracterizar a relação de trabalho existente entre o operador de telemarketing e sua empresa, a precarização. Então, muitos direitos trabalhistas não são respeitados pelas empresas de telemarketing. Eu posso dizer aqui, caso que tenha o dano moral coletivo, no sentido de que ainda há empresas que não permitem que o funcionário tenha um tempo de ir ao banheiro adequado. Ela cronometra, e isso já foi objeto de ação judicial e as empresas foram condenadas. Então, já também houve reclamações trabalhistas no sentido de que o operador, que é, entre aspas, obrigado a mentir, ele, por conta disso, ele recebe uma indenização, um dano moral. Há um dano moral porque ele é obrigado a fazer, existe uma relação hierárquica, por onde ele não tem onde fugir, e aí ele tem que cumprir. Então, na pauta trabalhista, a relação empregador e empregado é bem prejudicial ao operador de telemarketing, e ele tem conseguido, na Justiça do Trabalho, via Ministério Público do Trabalho, resolver alguma dessas demandas, algum desses problemas na relação. Por outro lado, existe também a relação entre o consumidor e a empresa. E aí, a relação entre o consumidor e a empresa é uma relação de consumo, basicamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. A empresa, ela é obrigada, ela é responsável objetivamente pelo que acontece com o consumidor. Não importa se o operador falou que foi verdade ou foi mentira, a partir do momento que o consumidor chega nele uma propaganda de algum agente da empresa, representante da empresa, a empresa é obrigada a cumprir aquilo que ela colocou na propaganda. Então é uma relação, uma responsabilização objetiva, independente de quem seja o operador ou de quem seja o agente, ele está ali a mando da empresa, a empresa é obrigada a cumprir. Obviamente que numa ligação não cabe ofensas de parte a parte, isso já aí nós partimos para o direito penal, para o direito criminal. Não, as pessoas não têm direito a ofender umas às outras. Então nem o consumidor pode ofender o operador, nem o operador pode ofender nessa questão, porque a gente sabe que é uma verdade que muitos clientes, eles xingam e passam dos limites com aquele operador no primeiro atendimento, que muitas vezes não tem nem culpa porque ele está recebendo atendimento, mas não foi ele que foi responsável por aquele primeiro serviço. Só que será que a empresa, meio que ela se sente não ter moral de dar esse seguinte respaldo para esse operador, por conta dela ter prestado esse mau serviço? Então o que acontece? O operador, ele é xingado o tempo inteiro e vai ficar por isso mesmo, porque a empresa não se sente no direito, então, de dar um certo respaldo, porque ela também está fazendo alguma coisa errada. Então, essa é a sentença do operador ser sempre xingado. Então, assim, são duas coisas. No primeiro, a ofensa do consumidor para o operador de telemarketing é crime. E os crimes contra a honra, que são calúnia, difamação e injúria, você pode fazer o boletim de ocorrência aqui em São Paulo pela internet. Obviamente que vai gerar um processo criminal contra o consumidor, e isso é a parte criminal. Agora, se é recorrente essas ofensas, se essas ofensas de diversos consumidores, e aí não bastaria apenas entrar com ações criminais contra os diversos consumidores, mas sim uma responsabilização da empresa por permitir que o trabalhador trabalhe numa situação desse tipo, desse naipe. Aí cabe uma responsabilização contra a empresa é obrigada a dar respaldo, todo o respaldo
legal, jurídico, técnico, suporte emocional para que o trabalhador desempenhe adequadamente o seu trabalho. A empresa não tem direito a permitir que o funcionário trabalhe numa situação em que ele é humilhado constantemente. Agora sim, a gente viu aí, né, o cliente pode fazer, o operador, tem um lado da empresa também? A empresa ela pode processar, sim. O atendente que xingou o consumidor e aí ela sabe que ela vai tomar um processo, ela pode passar isso pro atendente e o consumidor, até dependendo do consumidor, venha fazer para a empresa. O que a empresa tem de respaldo para também ir atrás dos seus direitos? A empresa, óbvio, ela é responsável pelo que o seu trabalhador fala perante o consumidor. No entanto, se o trabalhador extrapola os limites legais da urbanidade, do respeito, a empresa sim, ela tem um direito. Existe processualmente uma ação chamada ação de regresso. Então, o consumidor que é ofendido pelo operador de telemarketing, ele entra contra a empresa, ganha a ação, a empresa é obrigada a indenizar. Posteriormente, a empresa pode entrar com uma ação judicial contra o operador de telemarketing, chamada ação de regresso, e essa ação de regresso vai permitir que a empresa se defenda dos maus operadores. É isso aí, gente. Acho que ficou bem esclarecido o que pode a empresa, o que pode o operador de telemarketing, o que pode o cliente. E desde já a gente agradece aí nosso convidado, o seu Rogério, advogado aqui. E é isso aí.